Obrigado por você ter chegado até aqui. O vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva em nossos canais, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço, evangelista Rodrigo Reis. Renilson, por favor. Evangelista, aleluia. Evangelista Renilson, o pastor Rogério vai estar orando. Não vai estar entregando não, que se esse homem sair da mão de Deus, ele está dentro d'água. Amém? Para Deus dar mais graça, mais unção para ele, para que nós possamos ser alimentados por essa palavra na noite desse dia. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? Sendo tuas mãos para cá, para nós estarmos uma só ligação pela vida do nosso amado irmão, evangelista Renilson. Pai, aqui nos encontramos mais uma vez nesse lugar, meu Deus, ó Pai, que é a nossa Belém, casa do pão. Deus, e nós queremos sair daqui com a nossa alma saciada. Meu Deus, e nós te apresentamos o teu filho, que veio trazer este pães que o Senhor colocou nas mãos dele. Senhor, meu Deus, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Usa o teu filho como tu tem usado, de uma forma poderosa. E que nenhum dos teus filhos que entrou por essa porta volte da mesma forma. Mas saia daqui transformado pelo poder da tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz... Amém? Quero cumprimentar-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria e um prazer poder estar novamente, uma vez mais, cooperando nesta obra, e uma vez mais, juntamente com meu irmão, meu amigo, pastor Rogério, e a família Queiroz, né? Ser grato a Deus por poder servir a noiva na noite deste dia, né? Porque bem verdade não merecíamos, mas aprove o Deus do céu, que nos amou de tal forma que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Amém, queridos? Então, sendo grato pela vida de todos vocês, hoje me acompanha minha esposa, missionária Catarina, né? Vamos lá, sem muitas delongas. Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo por número 25. Louvado seja Deus. Vocês me botam em cada estreito, varão, você não sabe. Louvado seja Deus. Sabe que eu tenho prestado atenção em vocês? É que, diferentemente de demais congregações, vocês sempre têm se pautado a textos escatológicos, a textos que tratam da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento. Na outra vez pregamos sobre, a frieza espiritual, E hoje falaremos sobre aí vem o esposo, Louvado seja Deus. No versículo 6 do capítulo 25, após a leitura, eu vou rogar aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta. Vamos tentar fazer que nem Jesus. Jesus pregava e ensinava e pregava. Amém? No versículo 6 está escrito assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Vamos repetir em uma unissonante voz? No 3. 1,
2, 3. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Amém? Glórias a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Queridos, todos sabemos que essa é uma das últimas parábolas aqui descrita no livro de Mateus. Sabemos também que esta parábola ela está entrelaçado no sermão do monte, onde Cristo vai falar sobre a sua segunda vinda, o que acontecerá quando ele estiver próximo a voltar. E a gente começa a saber desses assuntos a partir do capítulo 24. Bem verdade que Jesus ainda dá uns spoilers no capítulo 13, louvado seja Deus, de Mateus. E, consequentemente, quando chega no capítulo 25, o escritor, que é Mateus, ele vai citar uma parábola que os outros evangelistas não citaram. E ele vai falar de uma circunstância que nenhum outro ousou colocar. Porque a primeira coisa que nos chama a atenção é no versículo 1, diz: então o reino do céu será. A gente percebe que o tempo verbal é para depois. E se a gente notar as demais parábolas que Mateus citara no seu livro, desde o capítulo 13, Jesus diz: e o reino do céu é. Ou seja, o tempo definido para aquele momento. Em segundo lugar, diz: será semelhante a 10 virgens. Ou seja, é a primeira vez que Jesus vai usar mulher como uma referência para o reino dos céus. Todas as demais parábolas que Jesus usou, geralmente falava-se de semeador, falava-se de semente, falava-se de pérolas, falava-se de tesouro escondido. Mas Jesus usa aqui 10 virgens. É a primeira vez e a última vez em que uma mulher ou mulheres terão uma visão do reino dos céus. Se nós pegarmos do versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falando sobre a importância de estar vigilante. E desde do versículo 30 de Mateus 24 até os últimos versículos de Mateus 25, aí entra mais 3 parábolas, além dessa da virgem. Jesus ainda permanece enfatizando sobre a vigilância. No versículo 30 de Mateus 24 diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Versículo 30 do capítulo 27, ou do capítulo 24.
Ou seja, Jesus está dizendo: esteja atentos, estejam apercebidos, porque aquele dia nem os anjos no céu, nem o Filho, ele está falando dele ainda aqui na terra, sabe, mas unicamente o Pai. E ele vai falar de algumas parábolas. No versículo 45 a seguir, Jesus vai falar sobre o servo bom e o servo mau. Porque o senhor da casa saiu e deixou o servo cuidando. E ele diz: bem-aventurado é aquele que, quando o seu senhor voltar, achar fazendo o serviço que lhe agrada. Mas se o servo for mau e dizer: o meu senhor demora-se a chegar, então eu vou folgar, e começar a maltratar os seus conservos, a comer e a beber e viver dissolutamente, o seu senhor virá uma hora que ele não sabe. E grande será o rigor com que será sobre aquele servo. Aí Jesus entra na parábola das virgens, mas antes de enfatizarmos sobre ela, Jesus ainda permanece nesse mesmo intento de vigilância, de estar preparado, de estar apercebido. A partir do versículo 14, Jesus vai falar sobre os talentos. Perceba, mais uma vez, o dono da propriedade vai em jornada para algum lugar que ninguém sabe, mas antes dele ir embora, ele arrenda a sua fazenda e coloca administradores sobre ela. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Perceba, em todas essas parábolas que Jesus está usando, e ela é contínua, Jesus está falando de um senhor que está saindo da sua terra, está indo para algum lugar, para algum país, mas que ele voltará. E há a responsabilidade de aquele que ele deixou o governo das suas propriedades, está apercebidos, está atentos. E não só está apercebidos e atento, mas está trabalhando. Aleluia! De estar trabalhando naquilo em que o seu Senhor o confiou. E na parábola dos talentos, o Senhor vai, deixa cada um com seu quinhão, e quando ele retorna, ele vai prestar conta com cada um que ele deixou o talento. O que recebeu 5 diz: Senhor, o Senhor me deste 5, eu granjeei mais 5, tome aqui 10. O que recebeu 2, Senhor, tu me deste 2, eu granjeei mais 2, tome aqui 4. Para este, o dono da propriedade chegou e disse: bom está, servo fiel. Possuí, entrai para o reino do seu Senhor. Porém, aquele que recebera um único talento foi lá, enterrou no chão e disse: meu Senhor, eu conheço ele. Ele é aquele que colhe onde não plantou. Ele é aquele que enrenda aquilo que ele não pagou. E com medo ele foi lá e enterrou. E quando o Senhor foi prestar conta com ele, ele
falou exatamente essas coisas. E ele disse: mau e negligente servo, porque sabendo como eu ajo, por que você não pegou este talento e entregou aos banqueiros? Porque quando eu retornasse, pelo menos receberia os juros dele. Então, para este servo mau, foi-lhe decretado as trevas, que ele fosse retirado. Mas aqui Jesus está em um mesmo sermão escatológico. Jesus está usando parábolas para falar de coisas que nos viria. E ele diz: o reino do céu é semelhante a 10 virgens. E as 10 virgens estavam ataviadas, esperando o noivo. Jesus, é claro, Jesus vai usar uma figura conhecida dos seus dias, que era o casamento judaico, para expressar acerca do reino de Deus. E na cultura judaica havia 2 formalidades para se entrar em um contrato de casamento. O primeiro contrato era o Kiddushin. É quando o pai do noivo gostara da filha de alguém da sua região, e ele ia propor ao pai daquela jovem para entrelaçar relações de casamento com o seu filho. Detalhe, era o pai do noivo. E o pai da noiva entrava em comunhão com a família para discernir acerca daquelas coisas, acerca daquela proposta, se deveriam aceitar ou não. E no caso de aceitar, então havia esta festa do Kiddushin, aonde o noivo iria até a casa da noiva, trazendo-lhe presentes, e na maioria das vezes óleos aromáticos, especiarias, joias e até mesmo ouro, para dizer para ela: a minha aliança com você é verdadeira. Só que eu, como seu noivo, tenho que esperar. E essa espera duraria mais ou menos cerca de pelo menos 1 ano, para que ele pudesse de fato casar-se com ela. Ali era um compromisso de noivado, e que naquele período em que ela estivesse noivo com ele, ela não poderia se contaminar. Ela teria que se manter virgem. E após ter esse contrato solidificado, os pais da noiva sempre deixava alguém cuidando dela, para não correr o risco de que nesse período de tempo, que poderia durar 1 ano ou até menos, esta jovem não viesse cometer loucura. E o que é loucura, evangelista, no termo bíblico? Cometer adultério. Porque mesmo ela não havendo concretizado o casamento, mas ela já tinha concretizado um noivado. E se ela se contaminasse, se ela cometesse uma loucura, ela já era considerada
já era considerado um ato de adultério. Então, o pai da noiva, na maioria das vezes, entre os seus familiares, primos, primas, irmãs e até irmãos, cuidara desta jovem. É aqui onde entra as 10 virgens. Quem são essas virgens? Nós ouvimos muito falar que a 10 virgens é a igreja, que a 10 virgens é isso ou aquilo. Há pelo menos 3 fontes de informação acerca dessas 10 virgens. Eu li o livro do pastor Mateus Soares, Manual Bíblico Exegético das Parábolas de Jesus, caso você queira adquirir, né? Também tem outro escritor, Herbert Luke, também fala das parábolas de Jesus, e tanto um quanto o outro, eles apresentam a seguinte forma de pensamento. A primeira forma, que de fato essas virgens eram a igreja. A outra forma, a outra linha de pensamento é que essas virgens seriam os 5 ministérios descritos por Paulo: apóstolo, evangelista, profeta e assim sucessivamente. Outra linha dizem que seria os judeus, aqueles que acreditaram em Cristo Jesus. Mas enfim, vamos ficar na linha que estas jovens sejam a igreja. Por quê, irmão? Porque se percebermos aqui, a noiva não aparece. Aparece as jovens, aparece o noivo, aparece as lamparinas, aparece o soar de quem gritou, mas não aparece o nome da noiva. Não é citado a noiva. Mas embora ela não seja citada, ela está presente. Então, evangelista, já que a noiva não está citada, mas ela está aí, quem é ela? Se você for meditar em Isaías, ele vai dizer que Israel é a noiva de Deus. Se você for meditar em Jeremias, ele vai falar a mesma coisa. Se você for meditar em Ezequiel, ele vai falar a mesma coisa. Se você for meditar em Oséias, ele vai dizer a mesma coisa, porque a noiva é Israel. Só que lembra que Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não e quiseram. Mas a todos quantos crerem no meu nome, este será salvo, este entrará. Aleluia! Louvado seja Deus. Entenda. Só que aqui, como eu te falei, essa jovem tinha que se guardar. Esta jovem tinha que se abster de não contaminar a sua honra, mas ela tinha que prevalecer sobre quaisquer coisa. E é notório que quando sabia-se que tal jovem estava prometida para determinado rapaz, é notório que os adversários viessem com conversa fiada para querer desvirtualizar a noiva, para querer desvirtualizar aquela moça. Então era a obrigação das virgens, que tinha na sua maior idade entre 12
a 12 anos e meio de idade. Ou seja, era jovem, tudo da mesma faixa etária. Tanto a noiva quanto as virgens, que era considerada como damas de honra. Nos nossos dias de hoje, as madrinhas de casamento. Então essa jovem era responsável por não deixar que aquela noiva não viesse se contaminar. E sobre todas as coisas, ela também tinha a função, como naquele período não havia energia elétrica, tudo era na base do óleo, tudo era na base do fogo. Então, se naqueles dias acendia-se, na nossa tradução está como lamparinas, mas no texto original chama tochas. E alguns, a King James usa como lampião. Independente da sua tradução, usava-se de dois tipos. A tocha realmente, um toro de madeira, que era envolto na cabeça dessa madeira, trapos de panos, que era encharcado no óleo de azeite, e se queimava. E este queimor deste azeite, nesse pano, ele duraria ali cerca de aproximadamente 15 minutos. Só que detalhe, lembra das parábolas anteriores? O dono da casa, o noivo aqui, ele está em um lugar distante, mas ele vai voltar. Mas ele diz a que horas ele vai voltar? Não. Era natural nesse processo de casamento que a vizinhança, ao saber, se envolvia e fazia-se um certo tipo de comércio ali por perto. Caso necessitasse de alguma coisa, saíam das bodas e ali comprava ali rapidinho, em um vizinho, em um outro, e retorna. Por isso é que quando houve o alarido dizendo, aí vem o esposo, e elas todas estavam dormindo, as imprudentes, ou as nécias, ou as loucas, disseram para as prudentes, para as virtuosas, dá-nos um pouco do seu azeite. E ela disse, não, porque possa ser que eu dando do nosso também falte para mim e para você. Porque apesar de ouvirmos o barulho que o noivo voltou, a caminhada é longa e o azeite ele evapora rápido, dura ali 15 minutos no máximo. Possa ser que se eu emprestar para você, não dê para chegar até a casa do noivo. Glórias a Jesus. Então vai aos que vende e compra. Ou seja, querido, não basta estar do lado da noiva, não basta ser conhecido da noiva, não basta cuidar da noiva, mas tem que ter azeite. Oh glória! Tem que ter azeite na vida. Aleluia! Não basta estar na igreja, não basta pregar, não basta cantar, não basta evangelizar, não basta fazer quaisquer outra coisa na obra do Senhor ou para a noiva do Senhor. Tem que ter azeite. Tem que ter a presença do Divino Espírito Santo. Tem que se manter esta comunhão, tem que se manter esta ligação. Louvado seja Deus. E o que nós mais vemos nos dias atuais é escândalos em cima de escândalo. E não é de um irmãozinho
Que banco que congrega, que malmente você vê ele só dando a boca, abrindo a boca para dar glória a Deus. Não, geralmente quando os escândalos vêm, é de pastores, apóstolos, bispos, os que se acham grandes. Mas não vigiou, deixou o azeite acabar, deixou o Espírito Santo de lado e se envolveu nas concupiscências deste mundo. E aí você vê escândalo. Pastor assim, pastor isso, pastor aquilo. Mas Jesus diz: ai por quem vem os escândalos. Ai, é necessário que aconteça, mas ai por quem vem. E aquelas jovens que estava ali com a responsabilidade de guardar a noiva e de iluminar o caminho da noiva. Olha só que responsabilidade dessas mulheres. Não era só de cuidar dela, mas de iluminar o caminho dela. Para que quando o noivo chegasse, o caminho estava aceso, estava claro. Só que o noivo demorou de chegar. Como eu falei, geralmente esta festividade, no mais tardar, era às 6 horas da tarde. No mais tardar. Só que aí o noivo não chegou. E por conta do noivo não chegar, todas adormeceram. Irmão, é normal você adormecer na fé? É normal? Nós adormecermos na fé? Eu te digo, é normal. Como assim, evangelista? Sim. Quando nós começamos, é de uma forma. Quando nós estamos trilhando, é de outra forma. Muitas vezes não temos a mesma disposição, a mesma garra, o mesmo dinamismo que tínhamos quando iniciamos. E muitas das vezes as circunstâncias, as tempestades, as lutas e provações que nos sobrevêm, muitas vezes nos faz ficar de cabeças baixas, nos entristecer, nos esmurecer. E nesse esmurecimento acabamos cochilando. Só que mesmo cochilando, todas elas estavam esperando Mesmo cochilando, elas estavam esperando o noivo. E todas eram virgens, que simboliza pureza. Só que todas elas tinham azeite, sim ou não? Sim ou não? Mas umas tinham mais e outras tinham menos. Porque há alguns que dizem, não, elas não tinham azeite, elas tinham. Só que não tinha em grande com proporções. Ela pegaram, se era uma tocha, bem. Ela só trouxe o que estava encharcado no pano. Se era uma espécie de candeeiro, né? Uma vasilhazinha com óleo dentro e saía um paviozinho. Se era aquilo, só tinha só a quantidade de azeite que estava ali sendo queimado durante a noite.
Mas as prudentes, elas trouxeram, quer seja as tochas, quer seja o candeeirozinho, mas elas ainda trouxeram uma vasilha reserva com azeite. Ou seja, você tem que ter a sua vasilha fumegando, mas você tem que ter azeite reserva. Ou seja, aleluia, o critério aqui é manter-se sempre fumegando. E ainda que venha apagar esse fogo, você ainda tem azeite para fazer o fogo pegar de novo. Lembra o que Deus falou lá a Moisés acerca, aleluia, do altar? Ele diz o quê? Positivo. Mas quem foi que acendeu o fogo? Foi o próprio Deus. O próprio Deus foi quem acendeu o fogo. Mas os sacerdotes tinham a obrigação de manter aquele fogo sempre queimando. De manhã vinha um, limpava, tirava a cinza, tirava o resto dos carvão, levava para um lugar à parte e depositava lá, enquanto vinha outros com toras de lenha e colocava no fogo para que o fogo queimasse o dia inteiro até chegar à tardezinha. Novamente vinha outro sacerdote, tirava a cinza, recolhia o resto, aleluias, dos carvão, enquanto o outro vinha novamente, colocava a lenha e o fogo queimava de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Assim seja eu e você, queime de dia, queime de noite, queime de dia, queime de noite. Mantenha esse fogo aceso na minha e na sua vida todo santo dia. Glórias a Jesus. Mantenha este fogo aceso. E para manter esse fogo aceso, duas coisas pelo menos tem que ter: fogo e combustível. E todas as duas vêm de Deus para a nossa vida espiritual. Porque a palavra de Deus, em uma das suas simbologias, diz que o Espírito Santo é azeite, produto da oliveira. Mas também a mesma Bíblia diz que esse mesmo Espírito também ele é fogo. Ou seja, quer se manter queimando? Tem o Espírito Santo com você. Tem o Espírito Santo dentro de você. Porque Ele, ao mesmo tempo que Ele é óleo, Ele é fogo. Ele é óleo e Ele é fogo. Ou seja, você vai se manter sempre queimando no altar de Deus. Aleluia! Para que quando Deus olhar dos céus para a terra, procurando algum altar indiano, ele olha para tu e para mim, para nós, e diz: ali tem fogo, ali tem azeite, ali tem azeite e ali tem fogo. Está queimando, o fogo está queimando continuamente sobre o altar e não se apagará. Glórias a Deus. Mas o noivo aparece à meia-noite, alguém dá um grito, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. De quem é essa voz? Provavelmente do amigo do noivo. Quando João Batista era vivo, ele era considerado o amigo do noivo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplanai os seus termos, porque o Senhor está vindo. Aleluia! Anunciando o reino dos céus. Mas depois que ele cumpriu a ordenança de Deus aqui, ele foi
morto. Mas o noivo permaneceu. Só que em João 14, lembra no início da mensagem que eu falei que quem ia propor o contrato de noivado do casamento era o pai? Com o pai da noiva. João 3,16, eu já li desde o início. Ele amou o mundo de tal que entregou seu, entregou. Para dizer, estamos firmando uma aliança. Aí Jesus chega em João 14 e diz, olha, eu falei aqui que havia os dois tipos. O Kiddushin, que era o contrato de noivado, e o Nissim, que é realmente o casamento em si. E duraria mais ou menos 1 ano entre o Kiddushin e o Nissim. Então, nesse período, o noivo ia trabalhar para preparar a casa. Aleluia. Porque o noivo não tirava a noiva dentro da casa dos pais sem antes ele ter casa preparada. E detalhe, muitas vezes esse noivo na cultura judaica, ele tinha quase a faixa etária da noiva, tinha entre 13 a 14 anos. Menor de idade fica na casa de quem? Dos pais. Então, como ele é menor de idade, mas ele está em contrato de casamento que foi o pai que contratou, ele diz, então meu pai tem que cuidar, meu pai tem que dar uma casa para mim, para com a minha noiva. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, não é só uma, é várias moradas. E eu, aleluia, se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei preparar um lugar para onde estiver, e voltarei, para que onde eu estiver, estejai vós também. Ou seja, a demora do noivo é porque ele estava preparando a casa. A demora do noivo é porque ele estava preparando o ambiente do casamento. E quando chegava o Nissim, que era o casamento propriamente dito, a noiva se manteve pura durante esses 6 meses, 1 ano. Não se contaminou, permaneceu fiel ao contrato de casamento. Então agora o noivo vinha da casa do pai para pegar na casa dos pais dela e trazer da casa dos pais dela para vir para a casa do... Oh glória! Oh glória! Aí era nesse interim que as virgens cuidavam da noiva e os amigos do noivo cuidavam deles, juntamente com o pai. E aí vinha aquela comitiva, os amigos do noivo com suas tochas acesas para encontrar a noiva na casa do pai dela, e as virgens com suas lâmpadas também acesas. Só que quando o amigo do noivo grita, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, elas estavam dormindo, mas acordaram, despertaram. Porém, umas tinha e outras não tinha. Então, as que não tinham foram comprar. As que estavam preparadas, as que estavam vigilantes, as que estavam adornadas, as que estavam, aleluia, com a sua obra em dia, com a sua vigilância em dia, com a sua fé em dia, essas só fizeram o quê? Encheu. Se era tocha,
molhou os trapos de pano no azeite, envoltou e tocou fogo. Se era a vasilhinha, colocou o azeite e novamente tocou fogo. E se clareou. E aí, o noivo foi lá, encontrou-se com a noiva e a trouxe para a casa do pai, porque o casamento era celebrado na casa do pai do noivo. O casamento era celebrado na casa do pai do noivo. Aí, só para você ter noção, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louve ao nosso Deus, todos vocês e os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como forte trovão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exaltemo-nos e demos-lhe glória, porque é chegada a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Aleluia. Aí demais, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, ele vem buscar a noiva para, aleluia, se encontrar com ela, para banquetear com ela na casa do Pai. Então essa é a nossa esperança, amados. Estar vigilantes, estar apercebidos, estar vigilantes e estar apercebido, porque depois que aquelas jovens que acabaram o azeite, não achando aonde comprar, voltaram e bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. Só que como é que ele ia olhar para a face delas, se está escuro? Se não tem azeite, se não tem tocha acesa? Então de lá, possa ser que ele até ainda deu um jeito de abrir a porta pela frecha. Eu não sei se poderia haver uma espécie de olho mágico na porta. Só que o detalhe é, quando ele olha, ele não consegue identificá-las. Ele diz: eu não vos conheço. E fechou a porta. Essa porta aqui é o que nós chamamos de graça. E nós estamos vivendo ainda essa dispensação, chamado graça. Mas um dia o noivo voltará, e essa porta será fechada definitivamente. E infelizmente, queridos, aqueles que estão aí fora, que mesmo sendo anunciado o reino dos céus, que mesmo sendo anunciado a palavra de Deus, não tem dado crédito a essa pregação, como disse o profeta Isaías, não tem dado crédito a essas palavras. Naquele grande dia vai bater: abre-nos a porta. Só que ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço.
Então a nós, a igreja, estejamos como virgens prudentes. Estejamos como as virgens prudentes, atentas, com azeite reserva, esperando o noivo voltar. Porque a palavra é bem clara, que ao alarido dos anjos e ao ressoar da trombeta de Deus, está lá em Tessalonicenses 4, quando a trombeta ressoar, nós, ou melhor, os que estiverem mortos, ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E juntos, tanto os que foram ressuscitados, quanto os que foram transformados, subirão juntos. Nada de um primeiro e o outro depois, não. Na vinda do Senhor é todo mundo juntinho. É todo mundo juntinho, disse Paulo, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos em amor. E é assim que vai acontecer. Então, querido, esteja atento ao soar da trombeta. Eis aí o noivo, sair-lhes ao encontro. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus Cristo. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem o noivo, amado. Interessante que ele falou aqui no início que nós, de alguma forma, ele conseguiu em dois cultos que ele veio entender a visão daquilo que Deus pôs no nosso coração. De ver homens e mulheres apaixonados pelo céu e vivendo na terra sem vivo, mas igual Yasmin. Quero ver Jesus. Em dois cultos que ele veio, ele falou, eu percebi que a visão desse ministério tem essa pegada. E nós temos orado juntamente com o evangelista, a igreja, que nós temos comentado ele. Se o povo tiver ansioso, desejoso, amando em viver a eternidade com Deus, ele está pronto para viver qualquer bênção na terra, porque a bênção não vai roubar. Mas é importante nós abrirmos nosso coração, amado, porque a palavra está sendo ministrada. E uma das coisas que ele falou aqui, que é para nós sairmos daqui com mais desejo de conservar aquilo que Deus nos deu. Qual é a hora que o noivo vem? Qual é a hora? Falou aqui, a meia. Isso significa algo muito interessante para nós. E ele falou, Deus já deu para nós, em outras palavras, aquilo que nós precisamos usar quando Cristo vier. Nesse tempo de meia-noite que nós estamos vivendo, de trevas, é o que é que nós mais precisamos ter na nossa vida? A presença do Espírito Santo de Deus. Negligenciar a comunhão, negligenciar a vida a qual Deus nos chamou para viver, é viver como as loucas, que está vendo a meia-noite se aproximar, está se esfriando porque não quer viver aquilo que Deus nos chamou. Ele é edificar uma igreja, e essa igreja tem que estar cheia do azeite, cheia do Espírito Santo, porque aqueles que vão ficar é porque negligenciaram aquilo que Ele deu. Que vocês vão receber da minha parte é o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode ter. Então você
será reconhecida diante do noivo quando você ter em você aquilo que ele te deu, que é a presença do Espírito Santo. Vinde bendito do meu Pai. Que Deus abençoe a vida do Nilson, que Deus abençoe a sua vida que ouviu a palavra. O noivo está preparando e ele quer te encontrar preparado para viver eternamente com ele. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado pela vida do nosso irmão Nilson, juntamente com a sua esposa. Senhor,